Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos resgatar uma história do fundo do poço. Praticamente esse site aqui já deixou de existir e a gente tem que acessar o histórico da internet. Existe uma ferramenta do Google, não sei se é o Google que é dono disso, mas que você consegue visualizar sites antigos que deixaram de existir. E aí tem um curioso caso sobre os gigantes e a Terra Oca, que é um site que, curiosamente, foi deletado, mas a gente está aqui para reviver as histórias desse site, tá? Então, eu vou pegar o texto, ele está traduzido, e nós vamos analisar, ler esse texto e ver como que está rolando essa história sobre os gigantes do passado, tá? É evidente que ainda existem livros sobre essa informação, e essa informação no Brasil não foi tão censurada como foi feita aí na Europa, tá? Mas olha só, vamos pegar o texto aqui. O Deus Fumegante, uma viagem ao mundo interior. Esta é a história de um norueguês, Olaf Hansen, e seu pai, e sua viagem a um veleiro para o interior da Terra, através das geleiras da região do Polo Norte. Olaf Jansen nasceu em 27 de outubro de 1811, olha o registro. Ele tinha 19 anos quando fez aquela fatídica viagem de pesca com seu pai entre abril e junho de 1829. Foi depois que chegaram à terra de Francis Joseph de Estocolmo que os dois decidiram se aventurar ainda mais ao norte, onde eles acreditavam que encontrariam a terra dos escolhidos. Então, em 1800 já existia um boato, de Terra Oca, de escolhidos, e os caras decidiram se aventurar nessa história. Depois de escapar de uma tempestade feroz e de perigos de iceberg, eles navegaram suavemente por 11 dias, sempre no que parecia ser uma direção norte. Então, por volta de 1º de agosto, eles viram que parecia ser um sol, ou um planeta vermelho que subia mais alto à medida que avançavam para dentro. Então você começa a perceber o seguinte: os caras, isso é um diário de bordo, conforme eles avançam, eles estão percebendo, que parece ser um sol vermelho. Se você analisar para o sol de hoje ele é branco, mas no passado o sol ele era avermelhado, só para te avisar, tá? Na década de 70 o sol era amarelado, mas há 200 anos atrás o sol era vermelho, tá? Então esse aqui representa o sol. Alguns dias depois chegaram às margens de um rio caudaloso, os que levou para o interior por mais 10 dias. Chegando por volta de 1º de setembro, eles ancoraram em uma praia de areia e foram recebidos por 6 homens gigantes que fizeram amizades com eles. Veja a foto. Então, praticamente, os caras navegaram para o norte, sem rumo, sem direção. Ficaram navegando desde 1º de agosto até 1º de setembro, navegando pra cacete aí o tempo todo, agosto e setembro, praticamente 2 meses navegando no mar, só na mesma direção. E aí eles foram recebidos por pessoas gigantes, olha só, um vislumbre do sol interior vermelho e um encontro com os gigantes da terra interior. Pode ser que esse sol seja o sol interior da Terra Oca, tá? Porque basicamente é o seguinte, eu vou tentar explicar isso aqui, vou colocar aqui cosmologia de Enoque, para você entender mais ou menos o que acontece. Enoque dizia que existiam mais terras do que existem agora. Qual que era a perspectiva de Enoque? Enoque falava que existiam camadas no céu, mas Enoque também falava que existiam camadas na terra. E aí, quando você pega, por exemplo, IG Brasil, vou pegar IG Brasil aqui, vamos ver. Cara, a cultura nórdica fala também a mesma coisa. Existem regiões para cima e regiões para baixo. Então, por exemplo, aqui na cultura nórdica, você tem camadas para cima e camadas para reinos para baixo, tá? Então existe lugar dos gigantes, existem reinos dos gigantes e existem conexões do nosso planeta com outros planetas também, através de portais, ok? Toda navegação do universo sideral não é feita com uma nave que vai para o espaço sideral. Toda circunnavegação é através de portais. São os portais que levam as pessoas para outras regiões, tá? Essa é a Red Pill. Então, basicamente, olha que coisa interessante, os caras vislumbraram, um sol interior vermelho, basicamente, na Terra Oca, e encontraram com os gigantes da Terra interior. Olha que coisa os caras encontraram lá. Eles foram levados a bordo de um enorme navio, aparentemente movido a eletricidade,
porque os caras não tinham eletricidade naquela época, eles não sabiam o que era eletricidade, mas, né, 1829, 1811, mas, né, eles conseguiam descrever que era algo a eletricidade. Olha só, e 2 dias depois chegaram a uma cidade chamada Gel, onde permaneceram por um ano. Um ano, tá? Um ano nessa região. Segundo o pai de Olaf, eles estavam geograficamente em algum lugar abaixo de Londres ou Estocolmo. Aí você fala, como que é possível o cara estar abaixo de Londres ou Estocolmo? Lembra que eu te falei de outros planetas? Lembra que eu te falei sobre as terras? Olha só, o cara estava circunnavegando por esse planeta aqui, ó. Tá vendo? Ele estava Eu não sei te explicar o porquê, mas Deus criou assim. É assim que é o universo. É como se fosse um cilindro. Deus criou o universo assim, como se fosse um cilindro. Tem planetas para baixo e existências para cima. Não sei porquê, não sou dono não sou Deus para te explicar, mas basicamente é isso. Então os caras sabem que isso aqui é mentira. É óbvio que isso aqui é mentira. Você pega as estrelas, são pontos de luz focais. Você não poderia, em teoria, não poderia focar esses pontos. E aí nós temos aqui a cosmologia de Enoch, ok? E nós temos aqui a cultura também, que é muito interessante, que fala sobre esse assunto. Vou pegar aqui para você entender, ó. Se trata da cultura hinduísta, cara. Por que eu estou falando da cultura hinduísta aqui? Porque basicamente, ó, é assim que os hindus, o Islã, pensam a mesma coisa. Ah, eu não entendi. Todas as grandes culturas pensam que existem planetas para baixo e planetas para cima. Você viaja como se fosse em linha reta. Então, olha a cultura dos hindus aqui: planetas para cima e planetas para baixo. Então, você só viaja daqui para cá através de portais. E esses caras, de alguma maneira, que estavam circunnavegando, eles usaram um portal para cá. Então, quando o cara fala que ele estava embaixo tipo de Londres, é porque ele estava aqui, ó, navegando aqui, ó. Deixa eu abrir a imagem aqui para você ver. É como se ele estivesse navegando aqui, ó. A Terra está aqui, isso aqui é a Terra. É como se ele estivesse navegando aqui, ó, nessa existência aqui, ó. Ok? Então existem várias e várias existências, tá? E aí, vamos continuar aqui para você ver. Olha só. Em algum lugar abaixo de Londres, Estocolmo, as pessoas tinham grandes e belas casas adornadas com ouro, que era um metal muito comum por lá. Então o ouro para a gente é escasso, mas para eles é algo que era comum por lá. A principal ocupação era a agricultura, e eles tinham vinhas e cultivavam grãos. Os legumes e frutas eram exuberantes e enormes, e primorosamente deliciosos. As árvores, né, as florestas, os animais também eram enormes, e o ar era excepcionalmente revigorante. No final desse primeiro ano, Olaf e seu pai aprenderam a falar fluentemente a língua dessas pessoas, semelhante ao sânscrito, que é uma língua bem antiga, com um tutor especial, e foi aí que começou o verdadeiro aprendizado. Eles adoraram o Sol, ou um planeta vermelho, que emitia uma luz branca luminosa durante 12 horas durante o dia, mas que parecia vermelho ardente nas manhãs e noites. A base ou altar sobre o qual repousa sua divindade, Jeová. Então o que o cara está dizendo, que o Deus do submundo eu não estou dizendo que é verdade. Eu não estou dizendo que é verdade, tá? Não estou dizendo que é verdade. Mas ele está dizendo que esse Deus do submundo é Jeová. Jeová é uma tradução em hebraico para Senhor, né? Ou Javé, né? É uma tradução em hebraico para Senhor. Tem inúmeras pequenas aberturas que parecem como estrelas à noite. E esta noite é produzida pela rotação da Terra. Eles também foram levados para uma cidade do Éden em um carro transportador, onde encontraram um governante ou grande sumo sacerdote de seu continente, que tinha 4,5 metros de altura. É o que eu digo para vocês: se você é um Deus, se você é um Deus supremo, se você é um Deus, por que você vai se limitar a criar apenas um planeta? Se você é um ser com uma capacidade infíndica, imensurável, que não dá nem para saber o seu poder, para que você vai criar apenas um planeta? Então é óbvio que Deus criou bilhões de planetas. É óbvio que a estrutura que Deus criou, ela é infíndica. Só que para nós, para nossa realidade, ela é mensurável. Então a gente não pode sair aí explorando tudo que Deus criou. Só que aí os caras perceberam que em outro planeta
o Deus era o mesmo. Em outro planeta, o Deus dos caras de adoração era o mesmo, né? Então, e tinha sumo sacerdote, a mesma história. Então, olha só, olha aqui, ó, praticamente os animais gigantes. Olha aqui, olha o tamanho dos caras, o tamanho dos animais. E olha só o sumo sacerdote, como eram as pessoas no passado. Uma reunião com o sumo sacerdote, um gigantesco mamute lanoso em debandada. E esse mamute aqui já foi extinto, se não me falha a memória. O Éden é um belo jardim elevado através do qual 4 rios caudalosos correm em 4 direções divinas, o interior do planeta. Tá entendendo? A superfície interna da Terra é 3 quartos da Terra e 1/4 de água. Esse jardim é o umbigo da Terra e o berço da raça humana. Os nomes dos rios são Eufrates, Pison, Guimel e Ridarel, a mesma coisa da Bíblia. Eles conversaram com o sacerdote por mais de 2 horas sobre vários assuntos e depois tiveram que decidir se ficariam ou retornariam à terra exterior. Meu irmão, se os caras não têm família, melhor ficar, né? E nós vamos ver que essa é a Red Pill. Eles decidiram ficar mais um pouco, visitando mais cidades e aprendendo mais culturas. As crianças vão à escola por 30 anos, a partir dos 20 anos. Por que elas vão à escola por 30 anos? Os caras vivem 1000 anos, meu irmão. Eles não vivem como a gente 70. Os homens instruídos têm uma ideia precisa da geografia externa da Terra. E as pessoas em geral são estritamente musicais e bem educadas nas artes e ciências, especialmente geometria e astronomia. O casamento ocorre um pouco antes ou depois dos 100 anos de idade e as pessoas geralmente vivem até 600 a 800 anos, correspondência bíblica. Os animais ali podiam ser enormes, aves com envergadura de pés, tartarugas até 30 pés de comprimento e elefantes até 85 pés de altura. Algumas das árvores aqui crescendo até 300 metros de altura e 36 metros de diâmetro, e a floresta se estende por centenas de quilômetros. Uma neve sobe todas as noites e desce como chuva a cada 24 horas, e as florestas se estendem por centenas de quilômetros. Então você olha aqui, ó, basicamente aqui a tradução se repetiu, tá? Aí, olha que coisa interessante. Preso por 28 anos por contar uma história. A elite mundial, o mundo jaz no maligno. A elite mundial, sabendo que o cara sabia da verdade, prendeu o cara por quase 30 anos. Nem se o cara tivesse matado ele tinha pegado uma pena tão grande. Pelo menos 2 anos se passaram quando Olaf e seu pai decidiram voltar para casa. Então voltaram para Gel e prepararam seu barco e se despediram. Eles navegaram da mesma forma que entraram pelo rio Hidekel. Mas encontraram ventos fortes, então decidiram ir na direção oposta, direção ao Polo Sul, levando cerca de 40 dias. Os próximos 100 dias tornariam cada vez mais perigosos devido ao aumento de gelo e de frio. A certa altura, o barco foi arremessado para um iceberg em jato, jogando Olaf em outro iceberg, onde ele perdeu a consciência. Ao acordar, não havia sinais nem do barco, nem do seu pai, e logo depois ele foi apanhado por um navio baleiro. Ao contar sua história, ele foi acorrentado e declarado louco. Então, aprendeu a calar a boca até retornar a Estocolmo. Ele tentou continuar sua história lá novamente, desta vez para seu tio, que o traiu e o colocou na prisão por 28 anos. Foi solto em outubro de 1862 e trabalhou como pescador até 1889, quando vendeu seus negócios e veio para Illinois, nos Estados Unidos, mantendo o silêncio sobre a sua experiência no interior da Terra. Foi aqui em Illinois, durante os 12 anos seguintes, que ele se aposentou e reuniu seus livros. Ele então se mudou para Los Angeles em 1901, onde compilou todas as suas informações, mapas e desenhos sobre a sua incrível experiência. Foi também aqui em Los Angeles onde conheceu William George Emerson e que confiou sua história aos 95 anos de idade no leito de morte, que mais tarde publicou o livro The Smoky Guy. Então, basicamente, o cara ele conseguiu chegar em Hollow Earth. Chegando em Hollow Earth, ele viu que era bem semelhante à Terra, né? Rios, os 4 rios lá, Pison, Eufrates, tudo. O Deus dos caras era o mesmo Deus que a gente. São criações e existências diferentes. Eu poderia pensar que basicamente, tá?
a Bíblia se passou em Hollow Earth, pelo menos uma parte da Bíblia, e eu poderia pensar que basicamente essa história de Pison, dos 4 rios Eufrates, toda a estrutura desceu para baixo da terra. Só que quando a gente estuda sobre Enoque, a estrutura de Enoque, ele fala muito sobre portais, sobre dimensões, uma coisa que naquela época não existia. Então você pegar aí há 4.000 anos atrás e alguém tentar explicar, a pessoa pronunciar a palavra portal há 4.000 anos atrás, nos mostra que são existências diferentes. Nos mostra que tem muito mais. Então quando o cara fala que existem outros planetas e outros portais, me faz entender que esse é um outro projeto de Deus. Pelo menos para eu entender. E o curioso fato desse Deus, dessa divindade chamar Jeová, né? Então para você ver mais ou menos aí como é que era aí a vida no passado, né? Pois bem, cara. Então tá a história aí, né? Uma viagem ao mundo interior, né? Chamada Smoke Guy, né? Essa página já foi pro saco há muito tempo, né? Graças ao Criador nós conseguimos recuperar, né? E eu não sei nem se eu vou encontrar esse livro aí hoje em dia, mas eu achei interessante essa história, né? O que você pensa sobre o assunto, sobre o Hollow Earth? Tu acha que é verdade? O cara estava imaginando coisas? Só que essa história, olha bem, ele contou que ele entrou em Hollow Earth e ele saiu. E o que ele vivenciou os últimos 2 anos, os 2 anos lá dentro? Não é contado. O que ele vivenciou os 2 anos lá dentro não lhe é apresentado. Então, você vê que foi cortado, os 2 anos que ele e o pai dele estavam naquele local, foram cortados. Para tu ver mais ou menos uma ideia. E o pai dele praticamente, né, veio durante a jornada, né? Então você vê aí como que é a história. Por isso eu digo, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã consciência possa imaginar, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz, fique na paz.